Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 de arte vetorial. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar sólidos geométricos, buscando deixá-los com aspecto 3D, trabalhando com isso os valores tonais. A primeira coisa que nós vamos fazer, que eu quero que vocês tenham isso em mente, é trabalhar tudo em camadas diferentes. Então a primeira coisa é fazer esse fundo que nós estamos fazendo agora, esses sólidos geométricos, com valores tonais distintos, tá? Eu estou utilizando sempre aquela tabelinha, né, de 10% de cinza a 90% de cinza, ok? Então, colocar isso em camadas, fazer esse fundo em camadas e fazer os sólidos geométricos também em camadas distintas. Vamos utilizar também para a construção dos sólidos geométricos os objetos, que geralmente todo software vetorial tem, mas também vamos utilizar a caneta Bezier. A caneta Bezier, ela permite que a gente possa fazer linhas retas e também linhas que a gente pode curvar. Por isso que ela é essencial para a construção dos cubos, porque o cubo que nós vamos fazer precisa ter linhas paralelas iguais, né? E também as linhas horizontais e verticais também iguais. Então ela tem que ter simetria, né? E para a gente ter essa simetria nós precisamos utilizar as curvas Bezier. Então preste atenção como que eu estou construindo aqui o cubo. É importante que cada face seja construída individual, porque nós vamos colocar matizes de cores diferentes nesses cubos. Observem como que a gente vai fazendo esse cubo paralelo. Eu estou utilizando aqui a linha branca porque nós estamos utilizando valores tonais de fundo, né? Então fica mais fácil enxergar com a linha branca, mas você pode usar a linha que você quiser. Apenas lembrando que para esse trabalho a recomendação é que ele seja todo em preto e branco, porque nós queremos trabalhar, queremos introduzir ao aluno a questão da luz e da sombra. E é muito mais fácil trabalhar esse fundamento com a escala de cinza, porque aí você não tem preocupações com matizes de cores. Reparem como as linhas são paralelas, você já está aí com o cubo pronto. Você pode utilizar um cubo já da galeria do seu software. Eu recomendo que você procure fazer da forma mais difícil, porque é uma aula de desenho, né? Então você aprender como você constrói o desenho é adquirir fluência na linguagem. Você pegar um cubo pronto, não necessariamente você vai aprender a construir. Então procure pelo caminho mais difícil. No caso aqui da esfera, a dificuldade não está em você criar o círculo, né? Aqui no caso da esfera, a dificuldade consiste na questão de você depois realizar os volumes. Então, nesse caso aqui, você pode utilizar o círculo. No caso do cilindro, tem uma construção um pouco diferente, né? Você tem que fazer o retângulo, e aí você vai fazer as respectivas elipses, e você vai ter que soldar essas elipses no retângulo, né? Para construir o cilindro. Então, tome cuidado, preste atenção como é que faz, porque você vai ter que ter uma das elipses à mostra, né? Para que ela dê uma impressão do cilindro ter a tridimensionalidade. Então vocês têm que lembrar que tem que copiar e colar na mesma base o cilindro, né? A elipse, né? Para poder construir o cilindro e ter pelo menos uma das elipses à mostra para a gente saber qual é a frente, qual é a parte de trás do cilindro. Feito esses esboços, né? Aí nós vamos partir para o sombreamento. Qual que é a minha recomendação? Que esses objetos eles sejam feitos separados, tá? Objetos construídos separadamente, e que as sombras sejam cópias desses objetos, né? Você pega o objeto, você copia, cria uma camada nova, cola no mesmo lugar, porque aí você vai só trabalhar a colorização e o esboço, a base do esboço sempre está lá. Por se tratar de um vídeo, eu não estou salvando partes à parte, mas o indicado é que a cada processo você salve, porque o software vetorial ele tem uma característica de
às vezes dá bugs, de quebrar, né? Então você pode perder todo o seu trabalho simplesmente porque você não salvou. Ele some, né, do computador, né? Simplesmente o aplicativo fecha. Então, tome cuidado com isso, tá? Dependendo do aplicativo que você utiliza, ele pode gerar alguma instabilidade, ok? Salve sempre. Então aqui, ó, vê que nós já estamos aplicando os valores tonais, né? Então aqui no caso, o cilindro, nós estamos fazendo os valores tonais sempre naquela escalinha de 10 a 90, tá? E é muito importante que você vá estabelecendo onde tem mais sombra, onde tem mais luz, porque isso vai influenciar os outros objetos também. Esse cilindro, ele vai para trás do cubo, tá bom? Então, nesse caso, você pode ou colocar a camada do cilindro abaixo do cubo, né? Ou se caso você realizou como eu fiz aqui, né? Eu coloquei esses objetos na mesma camada, você pode colocar para trás, né? Então, verifique como é que você vai fazer a montagem, né? Como é que fica mais fácil para você. Outro ponto importante também nesse tipo de construção de sólidos geométricos é a aplicação da sombra. Não se esqueçam, né? Esses objetos eles estão no chão, então tem que realizar uma sombra e tem que realizar uma segunda sombra, que é a relação dos objetos geométricos entre eles, né? Então existe uma sombra da esfera para o cilindro, existe uma sombra do cubo, né, para o cilindro e para a esfera e assim sucessivamente. Da mesma forma, existem luzes, né, para esses três objetos, eles se relacionam, né? Então, a minha sugestão é que você faça um estudo de observação. De repente, vale a pena você montar um cilindro, uma esfera e um cubo. Então, partindo, né, para o mundo real, né, você pode pegar uma caixa, uma bolinha e, de repente, uma caneta que tem um formato cilíndrico, né? Você pode colocar na frente da sua mesa e aí você fazer a observação. Se você tiver uma lanterna, né? Se tiver uma lâmpada que você possa utilizar, melhor ainda. Então, isso ajuda você a fazer os estudos. Como eu disse anteriormente, né? É um curso de desenho. E muitas vezes, quando nós vamos para a esfera digital, a gente esquece isso, né? O que é uma pena, porque muitas vezes nós acabamos vítimas, né? Ou reféns das coisas muito prontas do software, né? E a gente acaba não aproveitando a oportunidade de aprender a desenhar, de aprender a fazer os fundamentos, né? Que dá uma autonomia para aquele que utiliza um software desse, né? O desenho ele é uma linguagem aplicada, ele é uma linguagem que divide entre o 2D e 3D, né? Divide entre a cor chapada e a cor com blends, né? Então, matizes de cores, composição. Então, é muito importante que o artista, né, tenha desenvoltura com essa linguagem e que possa aplicar no software de preferência, né? Nesse caso, eu coloco a minha própria experiência de ofício. Eu sou um desenhista de ofício, sou um desenhista que gosta de lápis, caneta, guache, pastel e tudo mais. Porém, quando eu vou fazer o trabalho, né, eu procuro otimizar, procuro realmente trazer os fundamentos do desenho para o meu dia a dia. E isso funciona bastante na minha linha de trabalho, né? Isso é muito importante, tá? Bom, pessoal, nós já estamos avançando, né, aqui na construção do sólido geométrico, né? Já estamos fazendo aqui os matizes, né, e tudo mais. E aí, o que é que vocês têm que ter de preocupação na hora de você construir os degradês, né? É ter a preocupação de estar realizando um trabalho vetorial, né? Então, não se preocupar em fazer, por exemplo,
um trabalho onde vai ser um degradê automático, sabe? Todos esses softwares, eles possuem isso, né? Mas qual que é o grande problema? Ele acaba se tornando uma muleta. Você acaba não aprendendo aquilo que você poderia. Então, procure com a ferramenta da curva Bézier realizar os movimentos, né, de degradê no caso da esfera. E como a construção vetorial ela é feita por nós, né, você pode ir ajustando esses nós de maneira que fique mais tridimensional o seu objeto. E você não precisa se preocupar, num primeiro momento, se ficar feio o trabalho, né? Fica aquelas camadas muito bem separadas, né? Digamos assim, né? É um procedimento normal, é um procedimento que faz parte do processo de aprendizado, isso é muito importante, mas também de ilustração mais estilizada, né? Se você quiser deixar um efeito mais natural, você pode trabalhar as 9 gradações que nós colocamos aqui, né? Aquela gradação do 0 ao 9, né? E obviamente aí você trabalha a 10ª, né? Que seria o preto total na sombra. Agora, tomar um cuidado, porque se você usa todas as gradações, também vai ficar um resultado sem um brilho, um contraste, né? Então veja que aqui nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 gradações, tá? O que é o recomendável, né? Em termos de raciocínio, de construção de cor, né? É você ter a luz, a sombra, tá? E você ter o meio tom. O meio tom, ele precisa ser uma caixa de diálogo entre a luz e a sombra. Então, por exemplo, vamos supor que a luz tenha 10% de cinza, ok? E a sombra 90% de cinza. O meio tom vai ter 50%. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Se você quiser colocar mais gradações, né? Você coloca na luz 10, 20, 30. Eu não colocaria o 40 porque aí fica sem destaque, né? Então eu colocaria 10, 20, talvez o 30, talvez 25. E na sombra colocaria 90, 80, 70 ou de repente 75 e deixaria o meio tom ali em 50. Ou seja, você cria uma gradação não tão certinha, né? Mas você cria uma gradação e depois essa gradação, se caso você quiser algum outro efeito, a maioria dos softwares vetoriais, eles permitem que você faça uma espécie de smooth, né? Deixa aquele blend, né? Vetorial. Então você pode ainda escolher, né? O que é muito importante nesse trabalho? É não fazer, é não cair na tentação dos degradês automáticos. Isso é muito importante, porque aí a gente realmente consegue fazer um trabalho de aprendizado, ok? Não se preocupe se o resultado não te agradar, né? Por exemplo, eu estou achando essa esfera feia. Vocês têm sempre que lembrar que aqui é um aprendizado, né? Então, dentro deste aprendizado, esse tipo de divisão ela é importante para você visualizar melhor o trabalho, ok? Então, isso é muito importante também, tá? A gente já está chegando praticamente na finalização do trabalho, tá? Então, peço a vocês que se vocês gostaram desse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, né? Se vocês gostaram dessa linha, desse tipo de sequência de vídeos, eu convido vocês a conhecerem outros cursos, né? Nós temos pequenas introduções, sempre de 5 encontros, nos mais variados assuntos, tá? Claro,
tudo dentro das artes visuais, das artes gráficas e das suas respectivas linguagens, como quadrinhos, ilustração e desenho. Né? Essas aulas, elas servem de inspiração para as minhas aulas que eu pratico e que eu ministro nas respectivas graduações da Universidade Federal da Paraíba, que são as graduações do curso de Comunicação em Mídias Digitais e o curso de Artes Visuais. Então, o que tem aqui é uma base do que eu ministro para os alunos. Obviamente, para os alunos é uma aula mais completa, afinal de contas, além de ter os vídeos, são aulas presenciais, né? Mas aqui você já tem uma pequena amostra do que é o trabalho. Então veja, pessoal, que dentro dessa estrutura a gente pode fazer uma outra opção, né? Que é uma obra com blend. E aí eu sempre coloco essa questão, né, do blend em softwares vetoriais. Não é uma prática que eu gosto muito, porque fica muito pesado o arquivo. E, vamos ser sinceros, um software bitmap, ele resolve muito melhor essa questão dos blends do que um software vetorial. Onde é que vale a pena utilizar o software vetorial? Quando você vai fazer um trabalho mais estilizado, com menos degradês. Porque quanto menos quanto menos desenhos, algoritmos, melhor para o resultado do trabalho, né? Então, pondere, veja se realmente esse efeito é interessante, se vale a pena vocês utilizarem, ou se de repente vale mais a pena trabalhar com linguagens complementares, ou seja, fazer o desenho no vetorial e aí você faz o acabamento dos blends, né, num software bitmap. Isso pode ser bem interessante, afinal de contas, a saída final é uma imagem bitmap, né? Você ou publicar na internet ou você publicar impresso, vai ser um bitmap, então por que não ter esse diálogo, né? Estamos chegando no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado do resultado e desde já o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.